paz do Senhor Jesus para todos os ouvintes. Nessa manhã eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele fez na minha vida e continua fazendo, em nome de Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus pela minha vida, pela vida da minha família, em nome de Jesus. Hoje eu quero relatar para você, aleluia, louvado seja Deus, como foi a minha infância. Aleluia, eu não tive infância, graças a Deus. Eu não tive, mas agradeço a Deus por tudo isso que o Senhor fez e continua fazendo na minha história, na minha vida, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Eu não tive infância, minha infância naquela época do meu pai, os momentos eram difíceis, eu não tinha, glória a Deus, minha mãe não poderia me educar, pois a minha mãe era uma pessoa que bebia muito. Louvado seja Deus, eu com 8 anos de idade perdi o meu pai, Meu pai, que eu era muito apegado a ele. Tanto prova que naquela época eu não conhecia nada da vida com 8 anos de idade. Era uma época difícil, ninguém ensinava nada a ninguém. E eu saía com meu pai. Meu pai ia pro roçado e eu saía com ele. E lá no roçado eu sentava lá debaixo de um pé de mangabeira. Naquela época tinha muita mangabeira. Eu me sentava debaixo do pé de mangabeira, ficava lá sentado e ele cortando lenha. E naquela época as coisas eram diferentes, Louvado seja Deus. E eu escutei a voz do meu pai dizendo que naquele dia seria o último dia que eu estava com ele cortando lenha naquele lugar. E aquilo ali eu rapidamente, queridos, eu me levantei, fui perguntar a ele o que ele queria. E ele disse, eu não estou lhe chamando. E eu retornei a me sentar e fiquei pensativo, Eu fiquei pensativo naquele momento, porque era que eu tinha ouvido aquela voz. Mas cheguei em casa, falei para minha mãe e ela disse que isso era coisa de menino. E ali o tempo foi passando, com 8 dias depois, meu pai sentiu uma dor na barriga, que ele tinha cistosama. A cistosama era uma verme que matava as pessoas muito rápido. E naquele dia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, naquele dia a gente morava na época em Extremóis, ali em Capim. Minha tia Nazaré, na época, disse, eu vou levar meu padrinho, que ela chamava ele de padrinho, para o médico. E a minha irmã trabalhava ali na Rodrigues Alves, aproximadamente ali o quartel da Polícia Militar, o América. E ali ele foi trazido para ali. Quando foi no dia seguinte que ele veio, no outro dia fizeram um almoço. E lá tinha um pé de saputi muito grande, 2 pés de cajamanga, louvado seja o nome do Senhor. E era uma sombra boa para quem quisesse dormir. E lá tinha uma cisterna debaixo do pé de saputi, que a gente às vezes se deitava em cima da cisterna. E meu pai ele foi, e eu fiquei em casa. Quando foi nesse almoço, ele almoçou bem, tomou banho, almoçou. E depois deitou-se lá naquele tanquezinho para descansar as costas. E quando ele deitou-se lá, aquela verme deu a crise e correram com ele para o hospital.
Correram pro hospital. E nesse dia que correram com ele pro hospital, naquela época as coisas eram difíceis e as pessoas trocavam frutas muitas vezes por peixe na praia. E a gente saía dali de Capim, daquele lugar, por dentro da mata, ia para a praia de Pitangui, Muriú, as praias que minha mãe conhecia muitas pessoas, com a bacia na cabeça, cheia de frutas, e lá minha mãe dividia aquelas frutas com todos os conhecidos. Chegava a hora do almoço, a gente almoçava numa casa e continuava a distribuindo até as horas que os barcos chegassem à beira da praia. Quando eram as 4 horas, a gente começava a passar nas casas e os pescadores já estavam chegando, e ali as pessoas davam peixe para a gente. A bacia que a gente levava, daquelas bacias grandes, e mais uma cesta. Cesta é uma coisa que se pendurava e levava. Então a gente trazia cheia de peixe. Então nesse dia a gente estava na praia. Glória a Deus. Eu, meu primo Jurandir, que era como que fosse um irmão, e lá eu senti. A bacia estava cheia, a cesta estava cheia. Quando deu 6 horas da noite, eu senti. E eu disse para meu primo, vamos embora. Ele disse, não, ainda faltam muitas casas. Eu dizia, não, vamos embora porque o caixão do meu pai está chegando e nós precisamos estar em casa. Ele disse, homem, pare com isso. Eu digo, é. E ali, queridos, a gente saiu, veio embora por dentro do mato. Quem estava esperando a gente passar lá, acho que disse, os meninos nem passaram, né? Mas a gente tirando por dentro do mato, às pressas. No meio do caminho, já cansado, aquele menino cansado, passou um tio nosso. Naquela época, os cavalos tinham aqueles caçoar. Muitos não entendem o que é caçoar, que botavam no cavalo, que era onde eles carregavam a mercadoria dentro. E ele já vinha da praia, aí meu primo disse, meu tio, leve João Maria aí que ele está muito cansado. Aí meu tio disse, suba meu filho. Eu subi no cavalo e a gente veio devagarzinho por dentro do mato. Quando a gente chega em casa, que soltou a bacia, e eu triste, e ele por ali olhando para mim, umas horas, 1 hora depois, minha tia para um carro na porta, mandando ajeitar. Naquela época não tinha cadeira, era tamborete. Ajeita os tamboretes que o caixão do meu tio está chegando. Para mim aquilo ali foi um impacto muito forte naquele momento. Ela ajeitando na sala lá de casa. Meus irmãos queridos, naquele dia foi o fim. Eu digo para você, até hoje nós procuramos a bacia de peixe, a cesta. Levaram nos momentos mais difíceis, que era para as pessoas ajudar, as pessoas foram para roubar. Levaram os peixes, levaram a bacia, levaram tudo. E a gente não caiu a ficha no momento, veio cair depois, 3 dias depois. Louvado seja o nome do Senhor. Ali, naquele dia, meu pai partiu. O dia passa, as coisas passam, continua. Eu também peguei a cestosama na época, dentro do rio, que eu pescava, gostava de pescar, de caçar. Louvado seja o nome do Senhor.
E eu tive que vir para Natal, para a mesma casa onde meu pai faleceu. E ali eu fui criado naquela casa. Dos 8 aos 18 anos de idade. Quando eu fui para o quartel me alistar, ele não queria que eu saísse da casa, mas eu queria ver a vida, eu queria conhecer o mundo e fui. Queridos amados, quero dizer para você que o mundo me ensinou muitas coisas boas, mas eu tinha tudo na vida para ser um marginal, pois a minha mãe não tinha educações para me dar, porque ela só via da bebida. O negócio dela era bebida e botar os filhos para pedir nas casas. Mas eu digo para você, aleluia, que nada me trouxe a esse mundo para fazer o que não prestava. Nessa casa eu fui criado. A filha da casa, que era a filha de criação, era professora de uma das melhores escolas na época, onde não estudava homem, só mulher, que é a escola doméstica. Só estudava mulheres internas. E ali eu tive a oportunidade de estudar e aprender com a minha professora Diógena, de onde eu fui criado. E ali, quero dizer para você, que ali eu conheci, todos os dias eu saía para o clube, final de semana, para a Assen, dançar, fazer, beber muitas vezes. E dali, graças a Deus, eu saí daquela casa. Quando eu saí daquela casa, eu voltei para a casa da minha mãe e depois eu fui para a casa do meu cunhado, minha irmã Maria do Carmo, meu cunhado Bechó, que na época eles estavam bem. E quando eu cheguei lá na casa de Bechó, ele começou a beber. Ele já bebia, mas ele começou a beber muito mais. E ali eu trabalhava numa fazenda, Dr. Luiz. Eu trabalhava num plantio de bananeiras, limpando. Trabalhava, depois fui ser peleiteiro, achando que ganhava mais. Tinha pessoas trabalhando comigo. E quando eu chegava em casa eu encontrava meu cunhado bêbado, às quedas. Eu trabalhando, me esforçando, dando tudo de mim para ajudar, para criar os filhos dele, que era tudo pequeno, criancinha. E eu saía muitas vezes cansado, quando chegava ia pescar. Ia colocar uns anzóis para pescar, para no outro dia tirar os anzóis com o peixe para o almoço do outro dia. Que não tinha, a pobreza naquela época era muito grande. E tudo isso me aconteceu. Passou-se tempo, passou o tempo, e um dia eu baixei a minha cabeça e disse: essa vida eu não quero para mim. E a partir daquele momento, meus amados irmãos, eu saí para a cidade de Recife, sem conhecer ninguém, sem saber o que eu poderia encontrar no caminho. E quando eu chego na rodoviária, comprei a passagem, saí daqui de Natal, 9 horas da noite, tomando cerveja, e fui para a cidade de Recife. Cheguei na cidade de Recife umas 4 horas da manhã. Quando eu chego naquela cidade, aí começa a minha luta, começa a minha jornada. Quando a minha jornada começa,
Louvado seja o nome do Senhor. Eu olho, durmo na rodoviária. Não tinha onde dormir, porque eu não conhecia ninguém naquela cidade. E ali eu dormi na rodoviária. Fiz amizade, porque eu sou uma pessoa que eu faço amizade com todo mundo. Eu fiz amizade no guarda-volume e ali guardaram as minhas coisas. E eu continuei lutando, me esforçando. Chegou o momento mais difícil da minha história. Que ali eu passei um dia e uma noite sem comer. Naquele momento eu avistei uma criancinha com seus 4, 5 anos de idade. Ela chegou na minha frente, ficou na minha frente. E eu perguntei: minha filha, seu pai está aí, sua mãe? Ela disse: tá. Peça a ele uma fatia de bolo e um copo de suco para eu tomar, que eu estou morrendo de fome. Aquela criancinha, irmãos, ela saiu numa carreira. Com as horas depois chegou ela com o pai e a mãe, com aquele copo de refrigerante e aquela fatia de bolo. E ali eu comi e agradeci a Deus por aquela criança. Agradeci a Deus naquele momento por aquela família. E me alimentei. Chegou o momento de eu conseguir um emprego limpando o banheiro da rodoviária. Porque os banheiros eram alugados e eu fiz amizade com o dono e fiquei trabalhando limpando os banheiros. Passou o tempo, eu fui tomar conta da loja dele. Vendia, né? Passei a ser o vendedor na loja. Eu trabalhava de dia e outro trabalhava à noite. E naquele momento eu disse: eu trabalhando, onde é que eu vou dormir? Aí chega a hora. Eu fui dormir dentro do banheiro da rodoviária. É triste, é difícil. Você que tem sua casa, você que tem seu pai, sua mãe, zele por ele. Não venha dizer muitas vezes, olhar e dizer que seu pai é ruim, sua mãe é ruim. Não, são bons, agradeça a Deus por eles. Eu via muitas coisas ali na rodoviária, dentro do banheiro. Pessoas apanhavam. Passei momentos ali. Depois saía, ia beber. E o tempo passa. Quando o tempo passa, sabe o que me acontece? Eu arrumo um amigo. Que amigo é esse? Que eu comecei a comprar roupas, montei meu negócio, e aquela pessoa que comigo vendia, ele me roubou. Sócio. Não queira sociedade para você. Quando chega o momento de eu pagar os fornecedores, eu não tinha. Eu limpava a minha conta para pagar. Passa o tempo, perdi tudo, continuo trabalhando. Quando eu continuo trabalhando, o que me acontece? Arrumei outro amigo para que a gente saísse e a gente saiu. Um dia de ano novo, a gente foi para uma cidade por nome Casa Amarela, onde eu conhecia como a palma da minha mão. Cidade não, um bairro. E ali conversamos, bebemos, ele foi embora e me deixou e levou mais o meu dinheiro. Aí, quando ele leva o meu dinheiro, o que acontece? Ali eu fico bêbado, chorando, desesperado, perdendo tudo. E um senhor por nome João estava numa igreja, Assembleia de Deus, aleluia,
orando com a sua família. E as pessoas, eles estavam em campanha. E quando foi 2 horas da manhã, encerrou tudo. E todas as pessoas que passavam por mim nem olhavam. Onde eu estava sentado só passava traficante, prostitutas. E eu chorando e ninguém olhava para mim. Agora o que eu vou lhe dizer, você nunca fez e nem nunca faz na sua vida, na sua história. Preste bem atenção. E ali, eu sentado, aquele homem fecha a igreja. E vem ele e as suas 3 filhas. A mais nova, na época, tinha uns 5 anos de idade. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem encosta junto de mim e diz: por que está chorando? E eu disse para ele: porque estou perdido. Foi um momento difícil. Aquele homem me pega pela mão, me abraça, a sua esposa me abraça. As filhas me abraçavam como uma pessoa que já me conhecia há muito tempo. Como uma pessoa que ela estivesse para ela à espera de um irmão ou de um parente. E aquele homem diz: vamos para minha casa. Irmãos, só Deus para fazer isso. Porque se não fosse Deus, nada acontecia. E ali eu fui, irmãos, aquelas jovens bonitas. Nós saímos, ele segurando na minha mão, as meninas segurando na outra, e saímos para a casa dele. Na casa dele só era ele, a esposa e as 3 filhas. E eu entrei. Quando eu entrei, ele fechou a porta, colocou a chave no armador e disse: aqui está a chave. E eu olhava para... eu pensando, eu dizia: como é que pode um homem desse trazer eu, sem conhecer, um bêbado para sua casa? Né? E eu fiquei imaginando como podia isso acontecer. Então, continuamos. E ali, naquela casa, queridos, eu imaginando, olhando para aquela jovem, né? O pensamento do bêbado é diferente do nosso. E eu começava a imaginar, né? Olhando para elas, ela de bebidó, dormindo. Aí aquele homem pega a sua filha mais nova, de 5 anos de idade, no máximo, eu acho, e levou para o quarto dele. Aí disse: você vai dormir nessa cama. Querido, não é todo mundo que faz isso não. E ali eu fui, louvado seja o nome do Senhor, me deitei ali naquela cama daquela criancinha, olhando. Naquela época tinha os beliches, não sei se ainda hoje ainda existe os beliches. E olhar para as meninas assim, imaginando. Aí ele veio, passou a mão por cima de mim assim, me cobriu e disse: o Senhor te adormecerá. Passou-se 5 minutos, eu adormeci. Quando eu adormeci, você sabe que a cabeça de bêbado, ela roda, feito um currupio. Mas eu adormeci muito rápido. No outro dia, eu me acordei quase 11 horas do dia. Eu olhei para o teto, olhava e dizia: essa casa não é a minha. Para você ver onde eu me encontrava. Que ponto.
Aí a menina chegou, a do meio, né, encostada, a mais velha, que a mais velha tinha seus 17 anos. Aí disse, você acordou? Eu disse, já. Aleluia. E naquele momento, meus amados irmãos queridos, eu olhei para aquela jovem e não conheci, e ela começou pregando, disse, a palavra do Senhor para você, que foi lá em João 3, ainda me lembro, que falava de Nicodemos. Aí ela começou a falando do arrependimento, que eu me arrependesse, porque Deus tinha um plano na minha vida, que um dia eu ia pregar o Evangelho, que um dia eu ia ganhar almas para Jesus. E eu disse para ela, eu não sou advogado nem sou juiz para andar com livros debaixo do braço. E ela começou a rir. E ali, irmãos, quando eu me levantei, aquele homem veio com a caixa e começou me dando uma toalha, uma escova de dente, uma pasta de dente, uma sandália. E dizia para mim, ele dizia para mim que fazia 8 dias que me esperavam. Estava jejum, oração, e Deus falava para ele que eu ia chegar uma pessoa que ele desse o apoio. E ali aconteceu. Passei o dia todo naquela casa. O dia todo, já tinha dormido, chegou a hora do almoço, nós almoçamos, eles não paravam de pregar o evangelho do arrependimento. E eu só começava a achar graça, dizia, então tudo é doido. Irmão, porque quem não conhece é como um cego. Precisa que alguém ensine, precisa que alguém pregue, precisa que alguém diga que Jesus cura, salva, batiza, prepara e leva para o céu. E quando nós almoçamos, fomos descansar, as meninas não me davam intervalos. As meninas sentaram, uma de um lado, outra de outro, começaram a pregar o evangelho para mim naquela época. E aí chegou a hora do ciclo de oração. Quando chegou na hora do ciclo de oração, ele disse, vamos para o ciclo de oração? Eu disse, vamos, eu não sabia o que era. Aí eu olhei para ele e disse, pastor, eu lhe prometo que nunca mais eu vou beber na minha vida. Ele disse, você não está prometendo a mim, você está prometendo a Jesus. E ali, irmãos, aquela palavra foi ligada na terra e no céu. E o tempo passou, a hora, me ajeitei e nós fomos para o ciclo de oração. Quando chegou na hora do ciclo de oração, que a gente ia chegando na igreja, uns 50 metros no máximo, aquela voz disse, não vá não, que eles vão lhe matar. E ali, amados, eu disse para ele, pastor, não vou não, deixa para outro dia. Naquele momento eu não tinha um centavo, porque eu estava em Casa Amarela, e de Casa Amarela para Olinda, demorava muito, tinha que pegar 2 ônibus para onde eu morava. E ele perguntou, você tem o dinheiro da passagem? Eu disse, não senhor, eu vou andando por aqui devagarzinho e eu chego lá. Ele meteu a mão no bolso e me deu o dinheiro. E eu disse a ele onde eu trabalhava. Quando eu disse a ele onde eu trabalhava, ele botou na mente. E dali eu voltei, peguei o metrô, depois peguei o ônibus e fui embora. Quando eu chego novamente na rodoviária onde eu trabalhava, tinha um bar onde eu comprava bebidas fiado. E eu cheguei ali naquele bar, pedi uma cerveja. Esqueci do que eu tinha prometido. Nós somos ser humano. E o garçom trouxe a cerveja, colocou lá na mesa, abriu, colocou lá. Quando eu fui pegar na cerveja, amados,
Que eu fui emborcar no copo, a cerveja estourou. Naquele momento eu lembrei do que eu tinha prometido, que não ia mais beber. Chamei o garçom para pagar a cerveja. Ele disse, não, não precisa não. Eu disse, não, eu quero pagar. E eu paguei a cerveja. Mas nós sabemos que quando nós pagamos, nós contribuímos com o mal. E naquele momento, eu fui embora. Fui embora. Quando cheguei próximo à minha casa, tinha umas pessoas bebendo, me convidaram para beber, porque eu botava bebida para eles também. Né? Botava bebida para eles e eles me chamaram para beber. Ali eu bebi a noite todinha. Entremos pelo dia. E ali foi a perca do meu emprego, que ali eu estava. Depois eu saio, perdi o emprego, fiquei desempregado. Fui em busca de um emprego. Quando eu chego em Olinda, por um bairro por nome Peixinhos, eu saí, que era o lugar onde tinha muitas fábricas de saco de papel na época. E tinha um senhor varrendo à frente. Simples. Eu cheguei próximo a ele, perguntei se aquela fábrica estava pegando gente. Ele olhou para mim assim, com aquele olhar, e disse, conte sua história. Eu fui contando minha história para ele, que eu tinha vindo de Natal, não tinha família naquele lugar, não tinha onde dormir. Eu estava dormindo no momento na rodoviária, mas eu não queria aquela vida para mim. E aquele homem olhou para mim assim e disse, você já tomou café? Eu disse, não, senhor. Ele disse, o patrão não está aí, mas vamos lá em cima tomar um cafezinho. E eu disse, não, não é certo a gente ir para o apartamento do patrão e tomar café. Porque já que ele não está aí, é melhor que a gente não vá. Irmãos queridos, amados, ele insistiu e eu fui. Quando eu chego lá no apartamento dele, desse homem, a pia estava cheia de louça, suja. Eu tomei o café, comi queijo e pensando, como é que esse homem traz pessoas desconhecidas para dentro do apartamento do patrão? E quando eu terminei de tomar o meu café, eu pedi para aquele homem 5 minutos ou mais. Ele disse, para quê? Eu disse, para eu lavar essa louça. Ele disse, não, não precisa não. Eu disse, precisa. É o meu pagamento. Aí eu fui, lavei a louça todinha, enxuguei a pia, lavei a louça, procurei o lugar de guardar, guardei a louça. Passei o pano no chão, porque tinha molhado, passei o pano todinho no chão. E ele observando. Quando eu terminei, ele disse, você está com seus documentos? Eu estou. Ele disse, me dê seus documentos. Eu fui ali, entreguei. Ele disse, fique só com a identidade. E naquele momento, me aconteceu. Eu entreguei tudo. E ele perguntou mais uma vez, você está dormindo aonde? Eu digo, na rodoviária. A fábrica tinha muitos dormitórios e tinha um vazio. Ele me entregou a chave e disse, aqui, ó, a última casa daqui para lá é a sua, onde você vai dormir e vai passar os seus tempos até que você fique trabalhando com o patrão. Tá certo. Irmãos queridos, e ele chegou e disse, tá aqui, trouxe um dinheiro e disse, eu vou como amigo do patrão e depois eu falo com ele. Eu vou lhe dar uma semana de adiantamento do seu salário para que você faça suas compras para se alimentar. Ô irmão, não é todo mundo que faz isso não. Naquele momento, louvado seja o nome do Senhor, eu fui feliz da vida para a rodoviária buscar minhas coisas. E quando eu tiro minhas coisas, eu vou para lá, vou para lá. Eu chego no local que eu boto a chave.
Tinha uma cama, tinha um lugar de botar roupa, tinha geladeira, tinha fogão. Eu fiquei pasmo porque eu disse assim, eu entrei na casa errada. Mas o vizinho saiu, conversou comigo e disse, é essa mesmo. E ali eu fiquei. Quando eu abri a geladeira, irmão, estava lotada de carne, peixe, comidas. Fui no armário, de tudo tinha. Aquele homem tinha abastecido para mim. E ali eu me alegrei. Porque Deus, ele fez. Quando foi no outro dia, eu fui para a empresa, para a porta da empresa. Quando eu chego na porta da empresa, a pessoa que estava na porta me aguardando me entregou o uniforme da empresa com o crachá e disse, o patrão está lhe aguardando. Quando eu chego lá, eu disse, pronto, o patrão agora vai me chamar a atenção porque eu entrei no apartamento dele para comer. Aí quando eu entrei, ele estava de chapéu, com óculos escuros, mas a voz nós gravamos na nossa mente. E quando eu bati na porta, lentamente, ele mandou entrar. E ele disse, você é o novo funcionário. O menino falou que você esteve no meu apartamento, lavou a louça, tomou café. Ele fez o certo, mas você ainda não queria. Se todos os funcionários que eu tivesse na minha empresa fossem igual a você, eu seria bem melhor, vamos dizer assim. Eu disse, o senhor me desculpe. Ele disse, não. Você conhece o seu patrão? Eu disse, não. Aí ele foi, tirou o chapéu e tirou o óculos. Ele disse, sou eu a pessoa que lhe atendeu. Olha, irmãos, como Deus, ele faz as coisas lindas e a gente nunca imaginamos como Deus trabalha nas nossas vidas. E ali eu passei naquela empresa, trabalhei 12 anos na empresa. E dentro da cidade de Recife eu trabalhei em outras empresas, né? E passei 16 anos dentro de Recife. Eu saí de Pajuçara. Pajuçara era uma mata. E quando eu voltei, na época, era uma cidade. Eu fui para a casa de minha irmã Socorro, que mora em Pajuçara aqui. E lá eles me deram apoio. Todo o apoio que eu necessitava, meu cunhado ignorante. Mas eu estava ali suportando muitas coisas. Fiz uma cirurgia de hérnia de disco, porque eu fiz 3, mas nessa época que eu estava lá eu fiz uma. E ponteado, e ele me chamava de vagabundo, preguiçoso. E eu ali não podia fazer nada porque eu estava cirurgiado. Olhava. E um dia interessante da minha vida, que eu coloquei na justiça, né? E eu coloquei na justiça, pois quando eu vim de Natal, ou de Recife, eu trabalhei em hotéis, em lavanderia aqui dentro de Natal, condomínio, fui segurança de condomínio, trabalhei como operador de caldeiras e lavanderias, e passei muito tempo, mas graças a Deus, quando eu fiz a cirurgia, tive que colocar na justiça porque eu não podia trabalhar. No ano de 2000, eu fiz a minha primeira cirurgia. 2006, eu fiz a segunda. Em 2008, eu fiz a terceira. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ali, graças a Deus, ele trabalhou e eu fiquei encostado pelo INSS, lutando, me esforçando. Chegou um senhor na casa da minha irmã, por nome Luiz, e fez com que me levasse até o advogado. E ali eu dei a documentação e ele
junto, me levou ao advogado e ali o advogado começou a trabalhando e eu me encostei, recebendo pela perícia, até chegar o dia da minha aposentadoria. Quando chegou o dia, né, Deus determinou que eu fosse aposentado. E hoje, graças a Deus, eu estou de posse da minha bênção. Jesus é o dono da minha vida, é o meu administrador, é o dono da minha casa, o dono da minha família. Hoje eu digo para as pessoas que eu sou rico, porque eu tenho Jesus. Tudo isso aqui fica, passa, mas Jesus permanece na nossa vida. É por isso que eu tenho que agradecer muito a Deus por tudo. Então aí está uma parte de uma história que você possa sentir ao teu coração e saber que Deus é poderoso, maravilhoso. E eu aceitei Jesus em 1980. Fui batizado, fui diácono, secretário, segundo secretário da igreja Comunidade Petra. Jesus me salvou. Jesus me aceitou com toda a sujeira que eu tinha. Jesus me aceitou. Então é a parte dessa história para que você possa meditar e ter um exemplo de vida que, além de você não ter nada, mas não faz você ir ao mundo fazer o que não presta. Aí é uma história verídica que faz com que você conheça Jesus e não é preciso se drogar, não é preciso você roubar, nem matar e nem fazer coisas erradas. Aquele que crê em Deus receberá o seu galardão. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo isso. Obrigado, Jesus, que me permaneça sustentando nas minhas mãos, em nome do Senhor. Amém. Agradeço a Deus pela minha vida e pela sua vida, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor.